Oi pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho, só para dar uma dica aqui, porque eu estou recebendo algumas tarefas sobre funções, né? Alguns de vocês vão gravar um vídeo sobre algum exercício para você decidir se a função é injetiva, sobrejetiva e ou bijetiva, tá? Então tem um detalhe, não basta você saber a definição, tá? A função é injetiva, tem duas maneiras de você falar a mesma coisa. Se quando você tiver f de x1 igual a f de x2, é porque x1 é igual a x2, tá? Ou, reciprocamente, se você pegar, recíproca não, a contrapositiva seria dizer que se x1 e x2 são diferentes, então as imagens têm que ser diferentes, tá? Então, assim, não basta você dizer que uma função é ou não é injetiva ou injetora, se você só dizer, ah, não, ela é injetiva porque x1 é igual a x2 quando f de x1 é igual a f de x2. Isso é só a definição, mas você tem que explicar por que aquela definição se aplica àquela função do exercício. Então, eu sugiro que você esboce o gráfico, tá? Por exemplo, e aí, quando você esboçar o gráfico, você vai ter que ver se ela não for injetiva, é porque você tem que dar um contra-exemplo, tá? Então, toda vez que você vai mostrar que uma coisa é falsa, em geral, tem que dar um contra-exemplo. Ah, quando é que a função é injetiva? Ela é injetiva quando você pega duas imagens diferentes, que é mais fácil de falar assim, e obtém dois elementos no domínio que sejam diferentes e as imagens respectivas são diferentes. Então, quando você fala isso, o que acontece? Se você disser que ela não satisfaz isso, então é porque existem dois x diferentes que dão imagens iguais. Por exemplo, a função x ao quadrado. Quando você esboça o gráfico, que é uma parábola, você vê, sei lá, pega, por exemplo, 1 e menos 1, aí você tem que exibir lá o contra-exemplo. Olha, eu tenho aqui 1 e menos 1, que fazem com que o x ao quadrado disso é 1, então é a mesma imagem. Ou seja, essa função não é injetiva, tá? Então, quando você for mostrar que não é uma coisa, você tem que exibir um contra-exemplo que viole aquela regra, tá? Com a sobrejetividade é a mesma coisa. Se você disser que ela não é sobrejetiva, você tem que pegar um elemento do contradomínio que não tem ninguém no domínio que corresponda a ele. Que a função é sobrejetiva quando todo mundo no contradomínio é a imagem de alguém, tá? E como é que você prova que é? De novo, é bom você esboçar o gráfico da função se ela for uma função real, porque você vai ver, né, as coisas acontecendo. Já vai ajudar, já vou te dar uma pontuação boa se você esboçar o gráfico, tá? Então, se você não esboçar, mas justifica corretamente, tudo bem, só que eu acho difícil. As funções que eu coloquei no exercício, a maioria você vai ter que esboçar gráfico, tá? Então, se você tiver que mostrar que ela é injetiva, você tem que dar um argumento geral. Por exemplo, se vocês olharem o vídeo do encontro de ontem, eu fiz um exemplo. A função é crescente, então, para todo x1 e x2, um é maior que o outro, f de x2 vai ser maior que f de x1, né? Uma função crescente. Função decrescente é o contrário. Coisas desse tipo. Aí você tem que olhar para a função e me dizer por que quando você pega dois elementos diferentes, as imagens são diferentes, tá? Para mostrar que ela é sobrejetiva, a mesma coisa. Para todo y, você tem que saber achar um x em função daquele y, tá? Então, se você pega lá x ao quadrado não é sobrejetiva. Ah, mas se você pegar o contradomínio igual a só os reais maiores ou iguais a zero, y maior ou igual a zero, se o contradomínio for escolhido como esse, ela passa a ser sobrejetiva. Y, ou x ao quadrado, função x ao quadrado. Bom, x ao quadrado, como é que você prova, então, sem olhar para o gráfico, tá? Você olha para o gráfico para ter uma ideia, mas na hora de demonstrar, o gráfico ele é só uma ajuda, igual o diagrama de Venn, tá? Eu te dou assim, uma pontuação pelo gráfico, mas não é a resposta final. O que você tem que fazer? Tem que pegar um y qualquer, um número real qualquer, e esse número real qualquer tem que ser alguém ao quadrado. Então você tem que exibir o x que dá aquele y, mas o y tem que ser genérico, não pode ser um y concreto. Então você vai pegar um y, no caso do x ao quadrado, você vai pegar o y, todo número real positivo pode ser escrito como alguém ao quadrado, basta você tirar a raiz, que você vai achar o x, vai achar o alguém, tá? Então esse x vai ser raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada, você vai ter 2x, né, de y, tá? Então você tem até mais de 1. Ou seja, então nesse contradomínio a função é sobrejetiva, tá? Então é isso que eu quero, você tem que saber justificar por que naquela função ela satisfaz a definição.
tá? Não basta você só dizer, ah, porque toda função injetiva é assim assado. Ok, mas por que que essa satisfaz isso, tá? Eu tava fazendo outras coisas aqui, mas aí eu recebi um e-mail aqui de uma colega e eu achei que era dúvida de outros colegas porque eu recebi e-mails parecidos, mas eu resolvi responder esse logo agora, porque amanhã vocês têm que entregar até amanhã meia-noite, tá? Se vocês precisarem de mais ajuda, me falem que depois amanhã de manhã ou à tarde eu gravo um vídeo, ou talvez até veja se muita gente está com dificuldade, eu posso dar um pouquinho mais de tempo para vocês entregarem a tarefa, tá? Mas vocês têm que tentar entender isso, que vocês têm que mostrar, justificar por que aquela função satisfaz aquilo, tá? Não basta só dizer a definição, beleza? Tomara que tenha ajudado um pouquinho.